Shalom, está começando mais um programa IECG para você. Hoje, sexta-feira, uma programação especial com a Juventude Relevante. Nós temos visto o agir de Deus em nossos jovens, os nossos jovens fundamentados, firmados e compromissados com a palavra de Deus. A Bíblia diz para nós não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. E o jovem tem a sua força, tem a sua ousadia, e é muito importante que o jovem entenda que não é o seu entendimento, a sua força que vai conduzi-lo ao êxito, ao sucesso, mas é a dependência integral do Senhor. Nós temos uma programação especial para os nossos jovens na Igreja Evangélica em Campo Grande. Eu quero convidar você, jovem, para estar conosco nas nossas programações. Na sexta-feira você pode acompanhar a programação pela TV, mas no sábado à noite, às 19 horas, temos um culto especial, uma palavra específica direcionada aos jovens. E como é importante nós buscarmos ao nosso Deus na nossa juventude. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, a maioria das pessoas que foram chamadas por Deus, a maioria, não todas, foram chamados no vigor da sua juventude. O próprio Jesus, quando ele estava com quase 30 anos de idade, ele foi chamado e ele se manifestou ao mundo. Na verdade, ele nasceu como filho de Deus, mas ele cresceu meio que no anonimato, mas quase chegando aos 30 anos de idade, ele se revela ao mundo, no auge da sua força. Há um plano e um propósito de Deus para o jovem. E eu quero chamar você e despertar você para estar conosco. Decida se submeter à instrução. A Bíblia diz que quando você caminha com o sábio, você se torna sábio. A pergunta é, com quem você tem caminhado? Quem você tem ouvido? A quem você tem dado crédito? Há tantas informações que chegam aos nossos corações pela internet, as redes sociais, e muitas coisas que chegam até são engraçadas, nos faz rir. Mas eu quero perguntar para você, qual o tipo de edificação que você está construindo? Se você pensa no seu futuro, venha estar conosco, você vai ser ministrado, orientado, você vai ser fundamentado e a sua casa vai estar firmada na rocha, que é a palavra de Deus. Fique conosco, assista a nossa programação e seja edificado pela palavra, pelos louvores e também pela oração que teremos no final deste programa. Deus que abençoe você, continue conosco. Shalom. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. Eu tenho mais um livro, e este livro se chama Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. E eu escrevi este livro e é tão interessante a história do livro, porque quando eu vejo um jardim florido, lindo, maravilhoso, eu fico imaginando e pensando que tem muito investimento por trás daquilo. Algumas pessoas acham que um jardim lindo, maravilhoso e florido é fruto do acaso, mas não é fruto do acaso. E eu relaciono esses jardins, vivendo uma vida abundante, a sua alma é um jardim, é uma terra. O que você tem plantado neste jardim? Se você quer viver uma vida plena, uma vida abundante, plante sementes de amor, sementes de alegria, sementes de cordialidade. Aqui eu vou ensinar a vocês o caminho para que você possa viver uma vida abundante. E este caminho se chama Jesus.
Graça e paz. Seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. Que Deus possa abençoar a sua sexta-feira através de toda a nossa programação. E no programa de hoje, nós vamos ter um testemunho super abençoado para elevar a tua fé. Nós vamos ter também o culto da juventude relevante e eu quero te convidar também a participar dos nossos cultos, sempre às 19 horas no sábado. Vamos ter também no final a oração do nosso apóstolo Edmilson. Continue conosco e nos acompanhe também através das nossas redes sociais, em que você pode acompanhar toda a nossa programação e ser tremendamente abençoado. Um bom final de semana, que Deus te abençoe. Pois o amor não se compra. O amor, e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e ser assado nele. Ser assado nele. E ser assado nele. Ser assado nele. Yeshua. Graças a Paz, Juventude Relevante. Meu nome é Elcio, faço parte da liderança da Juventude e vou falar um pouquinho do meu testemunho. A minha infância, ela não foi uma infância muito fácil, né? Por conta dos meus pais, né? Questões financeiras. Chegamos momentos da gente, às vezes, passar bastante necessidade, desde alimento, roupa. Então, desde cedo eu tive que trabalhar. Comecei a trabalhar com meus 8 anos de idade. E aí, quando
eu estava mais ou menos com... vendia jornal, né? Trabalhava dentro desse... Trabalhei muito tempo com entrega de jornal, venda de jornal. Fui trabalhar na área de padaria. E quando eu tinha 12 anos de idade, meus pais se separaram. E aí ficou difícil, né? Porque meu pai saiu de casa, sobrecarregou mais ainda para nós. Nós somos, né, em três irmãos. E a minha irmã muito pequenininha na época. Então eu e meu irmão nós tivemos que ralar muito nessa questão de trabalho muito cedo. E aí dificultou muito para nós estudarmos, né? E eu tive que parar de estudar para poder trabalhar. E todo esse tempo que eu fui trabalhando, fui obrigado a conhecer pessoas. Você acaba conhecendo pessoas durante o seu trabalho que acaba te levando para outros caminhos, né? Eu com 13 anos, 14 anos já fumava, já bebia, então eu já levava uma vida muito fora de uma família normal. E durante esse período eu comecei a andar pelas ruas, e nos bares, nas boates, companhia de outros colegas, e resolvi mais ou menos com uma idade de 15, 16 anos sair de casa. Comecei a andar na rua, fiquei um tempo, dormia até em banheiro, em praça nessas praças públicas de bairros, no centro, dormia em banheiro de supermercado, que eu nem conhecia. Então eu passava uma vida assim, sabe, totalmente sem compromisso. Às vezes saía, até ia trabalhar alguns dias, outros não, faltava muito emprego. Comecei a levar uma vida totalmente errada, fora uma família totalmente quebrada, né? Então a minha mãe resolveu ficar morando em vários lugares, porque com a saída do meu pai, a situação ficou ruim. E a minha mãe começou a morar em outros lugares, ia para a casa de uma tia, uma casa de um tio, onde ela pudesse ficar junto com a minha irmã. E para nós, homens lá, ficava meio difícil. Então, aí em diante, eu mais ou menos com 15, 16 anos, saí de casa, virei morador ficando nas ruas, ficando em casa de amigos, né, de colegas. E aos 18 anos, levei um tiro nas costas e aí quase morri, né? Tive várias complicações durante o período da cirurgia, mas graças a Deus tinha um propósito na minha vida e Ele me salvou, me deixou uma cicatriz que hoje eu posso dizer que eu venci o tiro, né? E quando eu levei esse tiro, acabei indo morar na casa de um casal de tios, uma irmã do meu pai, onde ela pôde me cuidar de mim, me dar todo um tratamento para eu voltar a andar. Eu fiquei mais ou menos 1 ano de cadeira de roda, entre fisioterapia, até que eu pudesse voltar a andar. Foram dias bastante difíceis. E logo que eu me recuperei, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para as ruas de novo. Lá eu fiquei mais um pouco ainda, até que um dia Jesus fez uma reviravolta na minha vida. Ele pegou e me colocou uma pessoa, fez que eu conhecesse uma pessoa, e essa pessoa viu algo diferente em mim, e ela depositou vamos dizer, todas as fichas que ela podia em mim, sabe? Sempre me motivando, me incentivando, fazendo eu voltar para a casa da minha mãe, fazendo eu voltar a estudar, trabalhar, ter uma vida melhor. E esse incentivo dela, né? E ela me ajudou muito. E essa pessoa hoje é a minha esposa, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sempre acreditou em mim, sempre confiou em mim, né? Me trouxe para perto de Deus, nós casamos, nós estamos um bom tempo junto aí, e ela me levando para esses caminhos, eu pude ver que Deus tinha um propósito na minha vida, e nós conseguimos concluir, né? Eu praticamente era uma coisa totalmente fora da realidade, poder fazer uma faculdade, né? Me tornei um profissional dentro do que eu sou hoje, sou um empresário, e junto com a minha esposa nós pudemos crescer juntos, né? Sempre na questão profissional, na questão família, na questão homem e mulher. E
viemos aqui para a ECG, onde nós praticamente estamos aqui desde 2011 e hoje eu faço parte da Juventude Relevante junto com ela. E Deus assim tem sido tremendo em nossas vidas, nos proporcionando estar dentro da Juventude Relevante, trabalhando com essa juventude, sabe, podendo desfrutar, mostrar um pouquinho do que Deus fez com a gente em relação a essas vidas. E é isso, pessoal. Deus abençoe. Eu creio que Deus vai fazer uma reviravolta na vida de vocês também. Amém? Até mais. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. E nós teremos a nossa libertação pessoal. Para passar pela libertação pessoal é necessário fazer uma aula de pré-libertação que acontecerá no dia 16. Para mais informações, procure seu líder de célula. Dias 19 e 20 é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterrupta. Procure o horário que o seu líder irá participar e venha orar. Mas que existe alguém que me ama. Eu já sofri demais, eu sei. Mas que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei. O título dessa mensagem é A Busca. Eu queria ler um texto. Você pode ficar sentado do jeito que você está. Diz o seguinte, está em Marcos, no capítulo 8, versículo 36, versículo 37. A busca. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua vida? Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma? Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua vida? Ou, que daria o homem pelo resgate da sua alma? O comentarista Champlin, ele fala o seguinte, a pergunta do grego seria, transliterada, se um homem perdeu a sua vida, por que preço ou resgate poderá recuperá-la? Existia um homem chamado Alexandre, com o codinome dele, o Grande, Alexandre o Grande. Ele foi jovem como nós somos, e no auge da sua tenra idade ainda, antes dos 40, ele conquistou tudo aquilo que era conhecido como mundo. Teve um dia que Alexandre adoeceu, e se ele somasse todo o reino que ele conquistou, em troca da sua vida, ele não conseguiria tê-la de volta. Champlin diz, o mundo inteiro
mesmo que fosse conquistado por alguém, não compraria de volta a sua vida se porventura a perdesse. Existem pessoas que conhecemos, inclusive na Bíblia, chamadas de mártir ou mártires. Os mártires são pessoas que morrem por alguma causa. No nosso caso, morreram pelo cristianismo. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Ele foi apedrejado até a sua morte, porque ele pregava as boas novas do Evangelho de Deus. Mas a ideia que Cristo nos traz não é que todos morram como mártires, e o único dos apóstolos, diz a história, que não morreu como um mártir foi João Batista. Foi João, o discípulo amado. Todos os outros foram esquartejados, foram crucificados de cabeça para baixo, ou morreram de alguma forma bem ruim, se é que existe forma boa de morrer. Mas eles morreram todos de uma forma bem desagradável. A ideia que Cristo nos traz não é que morramos como mártires, mas que vivamos como mártires. E aí existe uma grande diferença, porque em algumas religiões morrer significa ser mártir e ser coroado como tal, e você é lembrado durante toda a história daquela religião porque você morreu por uma causa. Nos dias de hoje não existe perseguição aos cristãos, pelo menos no Brasil. Não uma perseguição a ponto de nos matarem, de tirarem a nossa vida, como acontece em outros países em que outras religiões é que são a religião dominante no país. Jesus nos traz a ideia oposta a morram por mim, morram pela causa. Já passou o tempo em que os cristãos eram mortos no Coliseu, eram mortos em cruzes, ou eram mortos em cruzes com fogo ateado. Se você está disposto a morrer por algo, significa que você consegue viver intensamente por essa causa. Houve um pastor muito famoso, conhecido por todo o mundo ocidental, acredito eu. Era um pastor batista chamado Martin Luther King. Ele era defensor da causa de Cristo. Jesus nos deu 2 mandamentos específicos. Ele diz: amem a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Usando o segundo mandamento que Cristo nos deixou, Martin Luther King passou boa parte da sua vida lutando para que pessoas de cor negra fossem aceitas e amadas como o próximo, fossem inseridas na sociedade como Cristo as teria inserido. O amor ao próximo como a si mesmo foi a sua maior bandeira. Era uma bandeira secreta. Ele levantava uma bandeira em prol dos negros. Ele amava o próximo. Ele nunca disse odeie o branco para que o negro prevaleça. Ele sempre disse ame a todos de forma igual. Porque quem ensinou isso a Luther King foi Jesus Cristo. Essa era a grande causa dele. E eu percebo através das palavras de Cristo que Ele nos dá autoridade para que lutemos por causas sociais também. E hoje em dia
quem se aprofunda na história de Martin acaba encontrando a história de Cristo. Eu espero que um dia isso aconteça com você. Quando alguém for procurar mais profundo a sua vida, elas encontrem a Jesus Cristo e não apenas uma causa social. Martin Luther King não morreu pela sua causa, como a maioria de nós pensa. Martin Luther King, ele na verdade morreu por causa do ódio dos outros. Não foi a causa que o matou, foi o ódio do outro que o matou. Não foram os negros que se revoltaram contra ele. Foi alguma pessoa sem Deus no coração e com muito ódio que ceifou a vida daquele pastor que fez uma grande revolução nos Estados Unidos e no mundo. Ele não viveu pela causa dos negros, ele viveu pela causa de Cristo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Ele amou a ponto de dar a sua vida pela causa de Cristo, que era amar o próximo. A vida de martírio não está em abrir mão de uma vida na sociedade para viver em um mosteiro ou em algum lugar afastado, como alguns pensam. A vida de martírio não está em deixar de desfrutar as bênçãos físicas e materiais que Deus tem para nós. A vida de martírio não está em fazer pactos com a pobreza. A vida de martírio está em abrir mão de si, pela busca de Deus. A vida de martírio está em abrir mão dos seus desejos, dos mais obscuros, e eu sei que todos têm, aos menores desejos, até que a vontade de Deus prevaleça em sua vida. Essa é a vida de martírio que Cristo espera que nós tenhamos, e não pegar o chicote e se auto-flagelar. Isso não é martírio, isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. O martírio não está em você usar um cinto de castidade. O martírio não está em você deixar de comer até que você morra. O martírio não está em você amarrar em si bombas e explodir levando outras pessoas contigo. O martírio está em você se anular tanto até que Jesus apareça mais do que você. Esse é o martírio que Cristo espera de nós. O mártir abraça uma causa e vive por ela, mesmo que o ódio destrua a sua vida, como foi com Martin Luther King, como foi com Estevão e com muitos outros homens e mulheres na história do cristianismo. Quando mataram a Jesus, apenas aumentaram a sua fama, porque tudo aquilo que ele falou se cumpriu, e ao terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou. O meu Senhor ressuscitou. E se vivo estou, é porque Ele vivo está dentro de mim. A nossa busca não deve ser apenas por coisas materiais, e não se engane com as coisas desse mundo, elas vão passar. Hoje eu postei uma frase no meu Instagram, que eu não lembro qual foi. Deixa eu ver o que é que eu postei. Aqui. Postei assim: para onde você vai? Quem vive em busca de ouro se escandalizaria se soubesse que a cidade para onde vou pisaremos em barras de ouro nas ruas. Lá o valor não está no chão dourado, mas nos pés que subiram a escada de espinhos da fé. Se o meu Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos,
eu posso andar até o fim da minha vida num caminho espinhoso, pela sua causa. Jesus não nos prometeu conforto. Não livre-os deste mundo, livre-os do mal. Ele disse. E nós cá estamos, no meio do mundo, livres do mal. Qual que é o maior mal que existe contra o homem? O pecado. Estamos livres do pecado, amém? Eu não sei o que você quer buscar em 2018, mas eu quero que você saiba que a causa de Jesus nunca matou ninguém. Foram as pessoas que mataram as pessoas que amavam a Cristo. A causa de Jesus nunca fez mal a ninguém. A causa de Jesus nunca feriu a ninguém. Porém, se a causa de Jesus for a sua causa, Ele será por você. E como Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus é o motivo do mundo ser salvo, graças a Ele ter tomado a causa do seu Pai. Toda a busca do homem, no fim, é por Deus. Eu vinha refletindo essa semana sobre algo que todos nós buscamos diariamente e constantemente: o prazer. Existem duas coisas que você pode encontrar no final do prazer: ou a tristeza, a decepção, ou Deus. Sabia? Tem gente que excede na comida e no final encontra o quê? Tristeza. Sobe na balança, fica triste. Não aguenta correr, não aguenta fazer, não aguenta falar. Os 40 minutos verão Jesus. 10, né? 10 minutos. Quem se relaciona com alguém que não deveria, no momento encontra prazer, mas no final encontra tristeza. Mas quem está conectado com Deus e desfruta dos prazeres que Deus lhes dá, sempre encontrará Deus no final. Tem gente que busca orgulho, e cada um de nós sabe aquilo que traz orgulho: conhecimento, dinheiro, posse de bens, cabelo, acredite, unha, saber jogar futebol ou não, saber jogar videogame ou não, ter tal tipo de óculos, ter tal tipo de carro. Olha o que a Bíblia fala em João 7, no versículo 18: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Você fala de quem? Você fala mais de si, ou fala mais das bênçãos que Deus te deu? O que é que te traz orgulho? A tua salvação ou os teus bens? O que é motivo de você falar o tempo inteiro? O nosso Jesus ou os seus bens? Ou a sua inteligência? Ou o seu conhecimento? Nós construímos casas, nós compramos carros, nós gastamos dinheiro com compras infinitas e construímos uma vida com a bênção de Deus, e isso não é errado. E Deus nos abençoa em tudo. Isso é muito bom. Mas esta não é a nossa missão principal. Jesus não nos salvou para construirmos casas. Jesus nos salvou para construirmos o seu reino, e não casas.
E o reino de Deus, ele é construído e ganho através do esforço. A inércia não constrói o reino de Deus. O que constrói o reino de Deus é a nossa ação. Nós vivemos como se o destino de nossas vidas fosse a terra apenas. Ficamos extremamente entristecidos pela falta do dinheiro. Ficamos sem saber o que fazer quando não temos um carro, meu Deus. Tanto ônibus nessa cidade. Não sabemos como solucionar problemas tão bobos e criamos situações devastadoras por causa de nada. Nós vivemos sob o mesmo chão, mas não por muito tempo. Haverá o dia em que caminharemos sob as ruas de ouro. E naquele lugar, onde as ruas não precisam ter nome, porque nós saberemos onde nós estamos. As ruas têm nome para que você se geolocalize onde você está. Lá nós conheceremos tudo, porque nós teremos a mente do Criador do céu. O centro do céu não é uma pracinha como em algumas cidades de interior. O centro do céu é o trono da graça do nosso Deus. E de lá emana toda a luz que ilumina todo o céu. Não é necessário sol no céu, apenas a presença do nosso Senhor já ilumina tudo e todos. Se esse não for o desejo mais pulsante da sua vida, tudo é banal. Tudo é banal. Porque todas as coisas vão acabar mesmo. Tudo vai passar verdadeiramente. E aí nós encontramos no Senhor equilíbrio. Para vivermos uma vida em que desfrutamos de todas as bênçãos que Ele nos dá, sem perder a conexão do lugar para onde queremos ir. O seu destino final é o céu, amém? Nós estamos passando por este lugar para que o legado de Cristo continue na vida das pessoas. Essa é a nossa missão. E não construir casas. Eu sinto que muitas vezes nós vivemos como quem monta um quebra-cabeça. Não sei se você já teve a oportunidade de montar um quebra-cabeça. São várias peças até que você forma uma figura completa, uma imagem completa. Parece que todo o tempo nós estamos buscando pequenas peças de vários lugares da vida para preencher alguns pequenos prazeres que temos, algumas pequenas questões que temos. E nós ficamos buscando em pessoas, em trabalho, em situações, preencher aqueles lugarzinhos que nos incomodam à noite quando a gente vai deitar. Porque diante das pessoas nós somos maravilhosos. Principalmente porque a gente tem aquela ideia de ninguém tem nada a ver com meus problemas, sabe? Não no corpo de Cristo. Aqui, o seu problema é meu problema. Eu sou seu pastor. Então, e alguns não conseguem nem esconder. Eu já chego perguntando: o que é que está acontecendo que você está com essa cara de morto aí? Ô pastor, como que você sabe? Eu falei: como que eu sei? Espírito Santo. Você vai esconder 2 semanas, na terceira eu descubro. Até quando tem gente que está transando eu descubro. Está muito felizinho. Muito. Para um solteiro não pode estar tão feliz. Nós buscamos algumas coisas muito interessantes. Nós queremos que a igreja ela seja perfeita, porque nós não conseguimos ser. Nós queremos que o próximo seja perfeito, porque nós não conseguimos ser perfeitos.
Nós queremos que quem está do nosso lado entenda tudo aquilo que a gente sente, porque nem a gente mesmo consegue entender. Se vire com meus sentimentos loucos, eu não sei nem o que está passando aqui na minha cabeça, nem dentro de mim. Nós queremos que o pastor seja perfeito, para que a gente tenha em quem se espelhar. Eu vou te desestimular agora, eu não sou perfeito não, mas eu me espelho em alguém que é perfeito, o meu Jesus. Ele nunca decepciona ninguém. Você vai encontrar muitas pessoas fora da igreja, decepcionadas com pessoas, decepcionadas com a igreja, decepcionadas com o louvor, com as paredes, com o som, mas nunca com Jesus. Jesus não decepciona ninguém. Só o diabo, quando ele ressuscitou, o diabo pensou que ele tinha vencido, mas o meu Jesus sempre vence, sempre. Deus é a única pessoa que consegue preencher cada pedaço que nos falta. Não busque nas pessoas o que Deus pode preencher. Não busque nas drogas o que Deus pode preencher. Não busque na prostituição o que Deus pode preencher. Não busque na masturbação, na pornografia, na Coca-Cola, no café, no videogame, no desenho. Não busque preencher o que só Deus pode preencher na tua vida. E os vícios são infinitos, e os desejos são infinitos, mas em Deus nós temos suprimento para tudo. Todas as coisas em Deus são consertadas. Deus, Ele nos revela quem nós somos, e isso vai te assustar, para nos mostrar quem nós seremos, e isso vai te alegrar. Muitos de nós buscamos, na verdade, fugir de quem somos, ou do que fomos. Mas uma hora você vai se encontrar, sabia? Você não vai muito longe de si. Você não vai conseguir fugir por muito tempo de tudo isso que você tem vivido e que te afasta do seu verdadeiro eu. Eu aprendi cedo uma coisa. Se existe alguma coisa de errado, não jogue debaixo do tapete, resolva. Porque uma hora ou outra você vai tropeçar naquilo e vai voltar pior do que já foi um dia. Resolva. Tenha coragem para resolver as situações da vida. É fácil? Não. Mas se você tem que falar, fale. Fale chorando, fale se mijando, fale gaguejando, mas fale. Se você tem que ouvir, vai dar dor de barriga, vai dar trimelique, vai dar dor de cabeça, mas você tem que ouvir. Se você quiser, claro, ser uma pessoa como Jesus é. E ninguém é obrigado a isso, óbvio. Buscamos preenchimento no trabalho, nos relacionamentos, por mais errados que sejam. Buscamos preenchimento no dinheiro, por mais sujo que esse dinheiro seja. Buscamos preenchimento na fama, por mais banal que seja, principalmente nas redes sociais. Gostei muito do que o Matheus Assato falou aqui na última vez que estivemos juntos, em que eu entrevistei aqui. Ele falou, eu perguntei, olha, você tem quase 500 mil seguidores no Instagram, isso significa alguma coisa para você? Vocês lembram o que ele falou? São só números. Tem gente que mata e morre por causa de um seguidor no Instagram, por causa de uma curtida. Ei, o mundo pode não prestar atenção em você, mas Deus te enxerga. Deus sabe teu nome. Deus sabe a quantidade de cabelo que tem na sua cabeça. Deus conhece o teu futuro. Não fica buscando satisfação em curtida. E tem gente, por mais esquisito que seja, busca preenchimento na tristeza. A tristeza, em algum momento, ela é prazerosa, mas também é um caminho sem volta. Eu coloquei aqui, o que é que Aldo Giovanni busca? Você quer saber o que eu busco? Estava ouvindo uma música essa semana. Uma música que gosto, que cantamos aqui inclusive.
E no final do vídeo, a pessoa que cantava, que canta, não morreu, que canta, fala assim: eu não nasci para encher a igreja. Dentre outras coisas, eu nasci para encher a igreja. Eu sou a noiva de Cristo. E eu conheço o meu noivo. E se alguém vê um templo vazio e não se entristece com aquilo, não conhece o seu noivo. É um hipócrita. A alegria de Cristo é ver os templos cheios. Ah, pastor, mas como que você vai dizer que todo mundo que está aqui dentro é crente? Eu não estou dizendo que todo mundo aqui é crente. Mas é melhor você passar 1 hora aqui ouvindo a palavra de Deus do que lá fora em qualquer outro lugar. E como o salmista disse, mais vale um dia em sua casa do que 1000 em outro lugar. Então sim, eu nasci para encher a igreja, para pregar o evangelho e que, se possível for, o Brasil inteiro, o mundo inteiro saiba quem é Jesus Cristo, porque eu busco viver pela sua causa. Se exploda-se esse cantorzinho acha que ele não nasceu para o problema é dele, seu problema particular dele, e ele que se veja com Deus. Ele não quer encher a igreja, mas quer que a igreja encha a boca com o canto dele. Aqui para você, seu ridículo, não fale da noiva de Cristo, babaca. Só quem não ama a igreja não se importa com ela. Eu amo a igreja do meu Jesus. Eu sei o preço que ele pagou para você sentar nessa cadeira branca. Eu vivo para que a obra dele continue na vida das pessoas. O que é que eu busco? Eu busco encher a igreja. Este é o meu martírio. Que o meu mestre saiba que vivi uma vida para que ele fosse mais conhecido do que eu. Que as histórias do meu mestre fossem mais faladas por mim do que as minhas próprias histórias. Que a minha identidade deixou de existir quando eu decidi por ele. Que a minha essência mudou quando eu busquei a essência dele. Que a minha vida parou de viver quando eu comecei a viver a vida dele. Que o que busquei a vida inteira foi, em meio às entranhas da vida humana, mostrar a vida eterna. Que o que eu busquei até a minha morte foi que as pessoas conhecessem o Jesus que eu conheci e não a religião que eu abandonei. Que os homens soubessem que mais vale um Deus no coração do que ouro nas mãos. Que os homens soubessem que mais vale estar na casa de Deus do que na casa de reis. Que os homens soubessem que mais vale ver uma carruagem de fogo uma vez na vida do que ter os melhores carros. Que os homens soubessem que Jesus se fez pobre por nós e podemos ser ricos nele. Por último, em Mateus 6, no versículo 33, tem um texto que guia a minha vida desde que eu entendi esse texto, com 15 anos de idade. Já tem alguns anos que vivo isso. E eu nunca, eu quero dizer nunca sem nenhuma hipérbole, nunca sem nenhum exagero, eu nunca me arrependi de ter vivido isso. Meu nome é Aldo Giovanni, tenho 31 anos, sou pastor e orgulhoso do que sou.
vivo para Cristo o tempo todo. E o texto diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em meio à minha busca por Deus, eu encontro o que meu coração deseja. Em meio à minha busca por Deus, eu encontro os meus sonhos realizados. Em meio à minha busca por Deus, eu encontrei vocês. E se existe uma grande alegria no meu coração, é de ser pastor da Juventude Relevante. Em 2018, eu quero viver isso ainda mais profundo. Buscar o reino do meu Deus, sabendo que Ele há de me acrescentar todas as coisas em glória. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho medo de nada. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? E todas as coisas me serão acrescentadas, porque eu sei que o meu Redentor vive, e isso me basta. Como é importante nós dedicarmos a nossa vida a uma vida de oração. E nós sempre oramos e buscamos a face do nosso Deus, porque dele vem o nosso socorro e dele vem a nossa resposta. Em cada programa, no final de cada programa, nós temos um tempo de oração. E eu quero orar por você, para que a mão do Senhor alcance a sua vida, alcance a sua casa. A Bíblia diz que se duas pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, é estabelecido nos céus. Eu vou orar e concorde comigo, porque na minha oração eu quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti essa pessoa que me assiste pela televisão, pela internet, seja onde for. Deus, que a Tua mão de poder possa envolver, Deus, a casa, o lar, trazendo paz, alegria. Deus, se há alguém enfermo, eu chamo cura. Deus, se há alguém que está debaixo de perturbação emocional, eu chamo, Deus, a cura emocional. Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão toque esta pessoa e ela seja liberta, ela seja curada, ela seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Também eu oro a Deus pela nossa cidade, que a Tua mão esteja sobre Campo Grande, que este lugar seja um lugar de paz e de prosperidade. Em o nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord.